Futebol na Canela 2. Muito bem, como a gente sempre faz, a gente começa falando do mercado da bola. Antes de entrar no mercado da bola, a semana, né? Não tem como ser outro assunto, afinal de contas, o técnico mais longevo do futebol brasileiro foi extremamente hostilizado. E a informação que a gente tem de quem estava, né, presente no Allianz é que não só ele, né, mas como todos, presidente, diretor, jogador por jogador, teve o protesto antes. A gente sabe que o clássico, muitas vezes, ele é acima de qualquer competição, e ele é mesmo acima de qualquer competição. Porém, a gente precisa entender que, até estava falando agora há pouco no grupo, a Copa Nacional é para times que brigam por coisas menos importantes, por equipes que não brigam pelas coisas mais importantes do ano. Então, por exemplo, Corinthians e Palmeiras. Palmeiras briga pelo título brasileiro e está no mata-mata da Libertadores. O Corinthians já foi eliminado das duas competições continentais que disputou. Então, obviamente que o Corinthians vai tratar a competição como a tábua de salvação para comemorar mais um título, assim como seria o estadual. Na Inglaterra, por exemplo, o Manchester City, que não ganhou nada, tratou a final da Copa da Inglaterra, óbvio, como uma tábua para tentar comemorar algum título na temporada. Não que amenizasse ou resolvesse o problema, mas para você lá dizer que comemorou alguma coisa. O problema é que o clássico foi colocado, no meu ponto de vista, pelo Palmeiras no último domingo, tratando o Corinthians como prioridade para tudo. Não, nós temos que ganhar do Corinthians, temos que eliminar o Corinthians. Empata com Vitória e aí faz um jogo muito ruim contra o Corinthians. E aí, 2-0, Aníbal Moreno expulso logo cedo, o Corinthians muito inteligente, soube conduzir a partida a seu modo. E o assunto é, Abel Ferreira tem capacidade para encontrar soluções? Quer continuar? Como ele está como homem diante do protesto da torcida? Ô Caetano, vou começar por você, que conhece como poucos os bastidores do Palmeiras. Qual que é a tua sensação? É um fim de ciclo, porque de fato precisa ser um fim de ciclo, ou vai ser acelerado pelas duas porradas que o Palmeiras toma diante do maior rival no ano? Thiago, quantos minutos eu tenho? Fica à vontade. A gente tem mais ou menos meia hora para falar de mercado da bola. Fica à vontade. Não vai durar meia hora, não. Só fica ligado porque, né, à tarde tem os jogos, então, tipo, tem que terminar até 1 da tarde esse seu conceito aqui. Não, vamos lá. Sim, primeiro ponto é que eu acho que eu sou um crítico muito ferrenho do Abel, né, principalmente de 2003 pra cá. Sou muito crítico ao trabalho do Abel, acho que o time vem piorando, mas não é só o Abel, a diretoria também. Porém, todo protesto é bem-vindo. Só que não é ser nutelagem, não, e tá fazendo o Abel de vítima. Você vai para qualquer treinador. Eu acho muito deselegante você mandar xingar um torcedor do jeito que o Abel foi utilizado dentro do Allianz Parque. Porque assim, uma coisa é a torcida pegar no pé de um cara porque o cara fez sacanagem com a instituição. Fez sacanagem, mostrou dedo pra torcida, participou de esquema de aposta, sei lá, fez sacanagem com a instituição. Aí você vai xingar o cara, beleza. Mas não é outro caso ali. Perdeu na bola, pelo menos perdeu na bola. Não faltou vontade, pode ter faltado outras coisas, questão tática, técnica, mas a vontade não faltou. Os caras correram, não deu nada certo, o Corinthians foi melhor, ponto. O Corinthians tem um goleiro que o Palmeiras não tem, o Corinthians tem um ataque mais decisivo do Palmeiras, o meio de campo que talvez hoje, no meio de campo do Corinthians é menor do Palmeiras, e perdeu. Aí tem a questão da lei lá, do Barros que gastou $500 milhão para montar um time inferior ao seu adversário que não gastou tudo isso. Isso é um ponto. Então assim, questão de xingar o Abel eu acho deselegante. A questão de xingar, que eu vi muita gente falando, pô, mas não se xinga o time com bola rolando. Também tem um ponto isso aí. O protesto poderia ter time sem vergonha, isso aí beleza. Se fazer, é normal, todo time faz. Toda a torcida faz. A torcida do Palmeiras, aí agora um ponto para defender a torcida do Palmeiras. Um ponto que a torcida do Palmeiras começou a fazer o protesto antes de acabar o jogo, é porque essa diretoria do Palmeiras, ela parte de um ponto ser tão ridícula
que é impossível. Eu conheço a Allianz Parque, eu já estive lá. É impossível você conversar no Palmeiras, porque eles colocam o som numa altura, o hino do Palmeiras, que é ensurdecedor, cara. É insuportável. Não dá pra você ficar. Não dá. Quando acaba o jogo, eles colocam o hino na altura. Aí a torcida não vai gritar, vai ser abafado o som e o jogador não vai nem sentir o impacto da manifestação, que é legítimo. Então, pra começar essa questão da torcida. Agora, a torcida do Palmeiras vive uma situação de polarização, como é tudo hoje no Brasil, ou você ama ou você odeia. Parte da torcida odeia o Abel, passou a odiar o Abel, e parte da torcida ama o Abel de uma forma incondicional, chega até a ser doentio, cara. Colocando o Abel acima da instituição. Pra mim, o Abel bateu o teto dele, ele chegou no limite dele, o Barros chegou no limite dele, e quem você pode hoje dispensar? Barros e Abel. A Leila não tem como, ele é presidente. Então não tem o que fazer com a Leila. E não tem nada que faça montar time ruim não causa impeachment. Então, assim, não tem nada que. Só se pegar algum esquema de jogador, aí é outro ponto. Mas até então, que pode provar o contrário, a Leila vai terminar o mandato dela em 2027. Então, eu acho que o Anderson, há muito tempo, já tá fazendo hora extra no Palmeiras. O Abel, ele chegou no teto de técnico dele, como técnico, e no teto dele de motivação. E acontece, cara. A gente às vezes fica numa empresa aí 4, 5 anos, você pode ter melhor salário, você fala assim, cara, não tô mais feliz. Beleza, segue sua vida. O Palmeiras não vai acabar, o Abel vai seguir a carreira dele. Eu acredito que o Abel, vivendo um outro cenário, ele pode evoluir. Ele é jovem ainda, mas no Palmeiras, ele não vai mais tirar nada desse time. Não vai. Que mude, que joga com 3 zagueiros, que joga no 4-3-3, né? O problema não é só o esquema tático, né? As pessoas se apegam muito a isso, né? A esquema tático. Não, você pode jogar um 3-5-2 bem jogado. Você pode jogar um 4-3-3 mal jogado. E aí, qual que é mais interessante? O 3-5-2 que é bem jogado. Então, assim, o ponto não é só formatação tática. E a gente vem falando aqui no Planeta Bola do Hans Flick. Eu não estou comparando o Palmeiras com o Barcelona. O que o Hans Flick fez? Ele pegou o mesmo time do Xavi e melhorou o time. Então, o Abel, ele chegou no limite dele. E faz parte. Ciclos se encerram. Eu acho que o Palmeiras, na mão do Abel, não vai melhorar. É pra mandar embora agora? Não. Você vai mandar um treinador que montou esse time aí em agosto? Vai perder um ano. Paciência. Futebol é assim, cara. E o legal do futebol, quando a gente brinca que toda quarta e domingo você tem a chance de ser herói ou vilão, a temporada também, cara. Dia 1º de janeiro tá aí. Vai perder o brasileiro. Perdeu. Como perdeu outros anos e não acabou. Então, assim, eu acho que o Abel tem que terminar o trabalho deles com respeito, né, pela história que ele construiu no Palmeiras. Fazer crítica, o time é ruim, pô, Abel, beleza, mas respeitar o profissional, ele respeitar a torcida. E o Abel, ele tem muita parte disso quando ele tentou educar a torcida do Palmeiras de uma forma europeia, e a gente não é europeu, a gente é brasileiro, sangue na veia, sanguíneo mesmo. Ele tentou educar a torcida do Palmeiras, acho que muito dessa antipatia dele que ele tem hoje, principalmente organizada. Vamos falar que é política, só não é política. A organizada, ela já xingou o Filipão, ela já xingou o Luxemburgo. O Palmeiras ganhou a Libertadores, é a sua primeira Libertadores da história em 99. Antes de ir para o Japão, teve manifestação da torcida, né? E não tinha essa questão que se fala hoje, que a torcida é rachada com a Leila, porque quando a Leila pagava, não. Tem também, a gente sabe que tem, mas nesse caso aqui é legítima a manifestação, porque o time só piorou. E aí um ponto mais importante para encerrar, que ninguém fala, eu não vejo ninguém da mídia falar. O Palmeiras, a partir do momento que a Leila e o Barros começaram a montar o time deles, o time deles, porque o bicampeonato brasileiro e o bicampeonato da Libertadores não foi a Leila e o Barros que montou o time, foi Alexandre Matos e Maurício Gagliotti. Há alguns jogadores até antes de Paulo Nobre, caso de Dudu, Jailson, Fernando Praz,
que veio na era Paulo Nobre. E pra você ver, esses caras estavam no primeiro brasileiro do Abel. O Braz não, né? Mas o Jailson tava, o Dudu tava. Então, o Scarpa, que foi Por que eu falo desse Palmeiras? Porque pra mim a melhor versão do Palmeiras é a de 2022, quando ele foi campeão brasileiro, bicampeão brasileiro. É o que jogou o futebol mais interessante. E não é que o futebol do Palmeiras é interessante de toque de passe, essas coisas. Não, é a cara do Abel, mas muito bem feito, né? Um time muito vertical, transição rápida, que era um parto para finalizar no gol do Everton. O adversário tinha uma dificuldade para chegar, para bater para gol do Palmeiras muito grande. O Palmeiras tinha bola parada, o Palmeiras tinha contra-ataque, o Palmeiras tinha toque de passe. A melhor versão do Scarpa, a melhor versão do Veiga que machucou, e aí todo mundo falou, e agora? Machucou o Veiga era o cara do time. O Scarpa foi jogar a centralidade, jogou muita bola, ninguém fala isso também. O Dudu, não era aquele Dudu de 2016, mas ainda muito eficiente. O Rony, jogando como nunca jogou na vida dele, o Gustavo Gomes. Então, assim, foi o melhor Palmeiras da era Abel. Mas esse time não foi montado pelo Abel. Esse time não foi montado pelo Leila Pereira. Foi montado pelo Gagliotti e Alexandre Matos. E a partir do momento que começou a se fazer uma renovação no elenco do Palmeiras, e aí a Leila e o Matos, com o aval do Abel, né, porque nenhum jogador do Palmeiras é contratado sem que o Abel queira, o Palmeiras foi só piorando ano a ano. O Palmeiras perdeu um zagueiro bom, não repôs. O Palmeiras perdeu um lateral, uma pequenas beleza. Mas o Palmeiras perdeu volantes, Danilo, não repôs. O Palmeiras perdeu o Dudu, não repôs. Até hoje o Palmeiras tem um vazio do lado esquerdo, desde a lesão do Dudu. Depois perdeu o Hendrick, foi repor agora que o Vitor Roque parece, que agora que ele tá começando a jogar um pouco melhor, mas ainda não é o Hendrick. O Palmeiras perdeu o Estevam agora recentemente e contratou o Facundo. Então, assim, não é questão que, mas a diretoria está sendo omissa e não está contratando jogadores. Está contratando. Só que de forma errada. O Palmeiras está perdendo um jogador nota 7 e 8 e está trazendo um jogador nota 4, 5. Então, é normal. A única coisa que dá para aliviar o Abel é que é praticamente um time novo do ano passado. Mas o ano passado, com o time antigo, já não estava jogando bem. Então, diante de tudo isso que eu falei, eu acho que Gabriel termina a temporada, faz uma festa para ele, não vai mudar nada a história do que ele fez pelo Palmeiras, a grandeza dele no Palmeiras, vira que segue e já puxa o Anderson Barros junto, porque o Anderson Barros não tem mais condições também de ficar como diretor de futebol do Palmeiras. Ô Taylor, me incomoda quando na coletiva, não é a primeira vez, tá? Quando ele foi eliminado pelo São Paulo, ele fez o mesmo discurso, porque nós estamos ganhando aqui, os nossos rivais não. Ele não responde pelos rivais. Ele não responde pelo Corinthians, pelo Santos, pelo São Paulo. Ele responde pelo Palmeiras. E a partir do momento que você é eliminado por alguém que, entre aspas, ele está dizendo que é insignificante, que não tem disputado nada relevante, eu acho que isso aumenta o tamanho do prejuízo da eliminação. E me parece que tirando aqueles 15, 20 minutos do segundo tempo em Itaquera, o início do segundo tempo em Itaquera, em que o Palmeiras teve chutes de fora da área, aqueles cruzamentos perigosos com cabeçada que o Hugo fez uma defesa em Itaquera, até num toque de cabeçada de costas, né, que o Hugo fez uma defesa tranquila. Dos outros 150 minutos, o Corinthians foi superior e mereceu a classificação. Então, se os adversários são tão insignificantes como ele deixou no ar essa impressão, por que o Palmeiras tá caindo para São Paulo, perdeu o campeonato para São Paulo, para Corinthians, caiu 2 vezes na Copa do Brasil para São Paulo, cai pro Corinthians, caiu pro Botafogo, pro Flamengo? Quer dizer, alguma coisa não tá certa. 8 eliminações em casa não é normal, ô Taylor. Não, com certeza. Não é nem um pouco normal realmente esse repertório do Abel Ferreira e da equipe do Palmeiras. O Palmeiras se mostra uma equipe desgastada, né? Na última janela de transferências, a própria Leila Pereira não conseguiu fazer grandes contratações. A maior foi o Vitor Roque, verdade, mas o Vitor Roque ainda não mostrou para que veio. Perdeu, tá quase para perder o Rafael Veiga, perdeu o Estevão, que está indo para o Chelsea, é inevitável, já estava vendido há tempos atrás. Perdeu o Richard Rios, que agora está indo agora foi, né, na verdade, já está no plantel do Benfica, já briga pela titularidade por lá. Enfim, realmente foram peças que foram significativas para a equipe do Palmeiras, né? O Everton teve seu momento de glória, mas
já se mostra um goleiro desgastado com a camisa do Palmeiras. Ô, Taylor, sim. Desculpa te interromper, mas o Tite sempre falava que quanto mais tempo um técnico passa no lugar, menos erros ele comete. Eu entendo essa reformulação, mas eu acho que o Palmeiras não poderia ser, entre aspas, facilmente batido por um time, um técnico que chegou tem 100 dias, com outros 5 anos no cargo. Então alguma coisa está muito errada, na minha opinião, não sei na sua. Não, concordo com isso. Eu acho que já está acontecendo um desgaste de peças gigantesco da equipe do Palmeiras. Desgaste de peças está acontecendo. Um problema crônico também do Palmeiras está acontecendo, que é o problema no setor defensivo. Gustavo Gomes já não traz a mesma liderança de outrora. E eu ia até perguntar para o Thiago Caetano mesmo se o Palmeiras conseguisse o inédito tetracampeonato da Libertadores, se as coisas iriam mudar na visão dele, que sei lá, que talvez voltasse aquela lua de mel, aquela reacendimento de chama da torcida do Palmeiras com Abel Ferreira, mas pelo que eu vi, assim, refletindo com o que o Thiago Caetano falou, né, com a tese que o Thiago Caetano expôs aqui, e pela reação da torcida e do próprio Abel Ferreira no jogo contra o Corinthians, na quarta-feira, eu reflito e penso assim, mesmo se o Palmeiras for campeão da Libertadores esse ano, se conseguir o inédito tetracampeonato da Libertadores para o futebol brasileiro, esquece. Eu acho que o Palmeiras, eu acho que Abel e Palmeiras já não tem mais o mesmo clima. Eu acho que ficaria até mais bonita a despedida do Abel com o título da Libertadores, com uma ida para o Intercontinental, mas eu acho que realmente o Caetano tá certo. Eu acho que desse ano já não tem mais como passar. Realmente a torcida do Palmeiras já não tem mais paciência nem com o plantel do Abel, nem com a presidência da Leila Pereira. Eu acho que estamos vendo o final de um grande ciclo, um ciclo vitorioso, um ciclo de ressurgimento do Palmeiras, de um Palmeiras forte, vibrante, e que desgastou. No final acabou desgastando, né? E eu lembro até dos programas do Pânico. Eu lembro da estratégia que o Emílio Surita sempre tinha. Não sei se vocês lembram, na época do Pânico, que mesmo se o quadro fosse de enorme sucesso, o quadro durava no máximo 6 meses. Porque depois ia desgastar, ia perder a graça, e aí o Emílio Surita preferia engavetar o quadro depois de 6 meses do que deixar ele perdurando por anos, sabe? Mesmo com o pedido dos fãs, ele preferia engavetar, inclusive, os grandes sucessos, justamente para, numa voltar de forma triunfal e não de forma desgastada. É o que está acontecendo com a equipe do Palmeiras, a equipe que já está desgastada, que já não tem mais o mesmo entrosamento. O Abel Ferreira já teve o seu jogo manjado e eu acho que já é uma espécie de despedida. Só que a minha pergunta se estende a essa aqui. Se sai o Abel Ferreira, vem quem no lugar do Palmeiras? Pro Palmeiras, vem quem? Sai o Abel Ferreira, vem quem? Essa é a pergunta que fica no ar, Telhef. Ô, Caetano, só pra gente não passar batido eu sei que o programa é internacional, mas nós estamos falando de um técnico que é o mais longevo do futebol brasileiro contra o ex-técnico da seleção brasileira. E aí vamos por prisma de quem passou. É uma resposta do Dorival depois do fiasco que foi na seleção brasileira, Caetano, porque ele sai depois de empate com o Uruguai em casa, num clássico que o Brasil não foi bem, tomou um vareio da Argentina, uma Copa América ruim, e aí no primeiro grande desafio ele pega o maior rival, e eu não vi ninguém dizer que o Corinthians não mereceu passar pelos 2 jogos. É uma resposta do Dorival diante do caos que ele está trabalhando no Corinthians? Só antes de entrar no assunto do Corinthians, o Taylor, só para te responder a questão do Abel, o Abel ele tem um orgulho muito grande, é um cara muito orgulhoso, muito vaidoso. Ele falou na coletiva, eu sou homem e não esqueci o que aconteceu aqui hoje. Então, assim, mesmo ganhando o título, o Abel não fica no Palmeiras, por ele não fica. Pelo Palmeiras ele fica. A torcida passional, a torcida, se o time ganhar Libertadores, ganhar Brasileiro, ninguém vai lembrar de agosto. Perdeu, mas perdeu aqui, perdeu o que podia perder, ainda vai tirar onda. E a torcida muda toda quarta, toda domingo, a torcida muda. A verdade é que o desgaste da mancha com o Palmeiras já é um pouco maior, mas tem
outros elementos também. Aí sim envolve outros elementos. Então, o Abel ele não vai querer ficar no Palmeiras mais, independente do que acontecer. E em relação ao Dorival, Thiago, o Dorival ele é um treinador que ele sempre ajeita a casa, né? Só que eu acho que a gente não vai poder medir o Corinthians só por Copas, né? É lógico, você eliminar o rival do jeito que eliminou, e com sobras, merecido, independente de questão de arbitragem, independente de qualquer coisa, o Corinthians merece. O Corinthians fez. Mas aí, Thiago, mas aí não é só questão do rival, né? Não tem como não ligar uma coisa a outra, porque assim, o Palmeiras perdeu pro Corinthians no final do Paulista, com o Ramon Dias também não fez um gol, e não fez nem chegou a ameaçar o Corinthians. Teve a questão do pênalti lá do Rafael Veiga no final do jogo, mas o Palmeiras não fez um bom jogo. Então, o Corinthians, recentemente, de 10 anos para cá, desde que o Palmeiras se tornou esse time mais poderoso, o Corinthians ele sempre trouxe trabalho. O Palmeiras teve uma época agora que quando o Abel chega, o Palmeiras vence uma sequência de jogos contra o Corinthians. Mas você pegar lá o Carille em 2017, fazendo grandes jogos contra o Palmeiras, o Ramon Dias conseguiu fazer, agora o Dorival. Então assim, o Corinthians ele tem uma motivação maior do que com o Palmeiras, né? E não tem como o fato do clássico influenciar. Não tem. Eu vi muita gente querendo desvincular, mas o Palmeiras não pode pensar só porque é um clássico. Lógico que tem que pensar, cara. Senão não faz sentido ser torcedor. Se o clássico não tem mais importância, é lógico, a vida agora segue. O Palmeiras vai seguir a vida dele, o Corinthians vai seguir a vida dele na temporada. Né? Mas se você o clássico não motivar, não mexer, não ser um jogo diferente, cara, a gente não tem mais porquê. Vamos assistir basquete, vôlei. Então, tem sim a importância. E vai impactar, e tá impactando. Olha o caos que deu o Palmeiras. E eu acho que às vezes o Corinthians ele leva muito mais a sério do que o Palmeiras teria que levar, né, esse clássico a sério. Então, acho que não tem como desassociar uma coisa da outra. O Dorival, eu quero ver mais jogos dele, eu quero ver. Ele tem um bom time na mão, o time do Corinthians não é ruim. Eu vejo muita gente falar do elenco do Santos, eu acho o elenco não, mas de 1 a 11 do Santos, do Corinthians, bem melhor que o do Santos, mas bem melhor, disparado, o meio de campo do Corinthians é muito bom. Aqui tem questões de lesão. Hoje o Corinthians tem 2 laterais que para nível Brasil é ok, a dupla de zaga que talvez preocupe um pouco mais, mas tem um excelente goleiro, 2 laterais razoáveis, um meio de campo bom, um ataque muito bom. Então assim, é um time de 11, então assim, eu acho que pro brasileiro, eu acredito que o Corinthians vai focar mais na Copa do Brasil, mas eu acho que pro brasileiro o Corinthians pode fazer um papel bem melhor do que vem fazendo, inclusive. Eu acho que dá pra ser muito mais competitivo no brasileiro até do que vencendo. Eu acho que o torcedor corintiano no brasileiro não dá pra se contentar. Lógico que se perdeu o Depay, perdeu o Yuri, perdeu o Garro, aí sim, porque o elenco não é, o banco não compara, né, ao time titular. Mas com o time titular do Corinthians, se ninguém machucar, tiver todo mundo em condições físicas, dá pro Corinthians brigar para ficar entre os 6, 7, brigar no brasileiro tranquilo. Tá? Então acho que vamos ver essa sequência do Dorival. E agora sim, para finalizar, Taylor, quem que o Palmeiras vai trazer de treinador? Filho, com 3 milhões de reais, o Palmeiras contrata muito treinador bom no mundo, tá? O Abel, ele tem um salário que tem treinador de time grande na Europa que não ganha. Então, com 3 milhões, a minha preocupação não é nem quem vai vir, não. Mas aí tem a questão do escudo, né? O Abel é escudo. Se ele for embora, o Barros vai ter que trabalhar e procurar um bom treinador. Mas com esse salário que se paga pro Abel, é lógico que um treinador que chegar agora não vai ganhar tudo isso. Mas se paga com o Abel, se contrata muito treinador. Muito bem, 9h32 em Campo Grande, 10h32. Nós levamos um tempo, obviamente, para falar do Palmeiras. O técnico mais longevo pode não continuar. Falamos também do ex-técnico da Seleção Brasileira. A qualquer momento, qualquer atualização, a gente vai te informando sobre os desdobramentos dessa situação. Teve pichação na frente do Allianz, faixa, e a gente vai te informando. Futebol na Canela 2.